Muito bem, aqui ainda deu uma travada, mas vamos começar. Só um momento, pessoal, aqui. Pronto, agora sim, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de comunicação empresarial e acadêmica, na reta final. Hoje é a primeira aula do conteúdo da AVTs, tá? É a última unidade da nossa disciplina. E, bom, vou começar apresentando, então, o conteúdo. Eu vou espelhar na minha tela, tá? E aí a gente começa. Muito bem. Então, ok, a partir de agora vocês veem a minha tela. Eu vou colocar a apresentação. Tá tudo lento hoje, hein? Já tá em ritmo de férias, me parece. Ok. Com som, vocês podem dizer se veem a minha tela, a excelência do texto empresarial? Pode ser? Com som. Podem me dizer se vem a minha tela? A tela eu tô vendo, mas não tem som não. É pra ter som? Não, o som da minha voz, só. Ah, sim, Né? tá saindo sim. Excelência do Eu texto. pensava que tinha uma músicazinha aí pra gente. Hoje não, amigo. Talvez mais para frente, quando as férias estiverem mais próximas, né? Amém, Então, amém. vamos lá. Tá chegando, calma, amigo. Vamos lá. Então, pessoal, hoje eu peço para quem está com o microfone ligado para desativar, pronto. Tá. Vamos lá. Hoje a gente começa essa unidade, a gente vai falar sobre expressão textual, tá? Haverá aqui algumas considerações teóricas iniciais muito breves para a gente ir ao que interessa. E o que é que interessa a gente hoje? Aprender a como se faz uma carta comercial, uma correspondência, um documento no âmbito da empresa, tá? E aí vocês podem me perguntar, mas professor, hoje é tudo digital, ainda se escreve carta? E eu lhe digo que sim, e eu lhe digo que, primeiro, as informações mais importantes ainda são confiadas ao papel, tá? Ainda precisa da assinatura física, né, se não da assinatura eletrônica, tá? E quando eu digo carta ou documento, correspondência, tanto faz, ela pode ser enviada no ambiente virtual, no ambiente físico, tá? E ambas têm fundamento jurídico, ambos podem ser formais, né? Podem registrar um contrato, por exemplo, né? E pode inclusive ser parte de uma prova, né? De um acordo comercial, enfim, né? Então, não pensem que internet é terra de ninguém, o e-mail não tem a validade que tem uma carta em duas vias, registrada em cartório, não, tem sim, tá? E hoje a gente vai aprender a fazer esse tipo de documento e, novamente, nessa questão que eu disse, né, ainda se produz esse tipo de carta, de ofício, de documento. Olha, só no meu trabalho, eu te digo que é uma coisa diária, não é que assim é semanal, vez ou outra, vira e mexe, não. Diariamente eu escrevo em nome da empresa, né? Seja no formato, digamos, mais formal, né? Num papel timbrado, com assinatura, carimbo, tudo. Quando não, no formato digital mesmo, né? Uma carta enviada por e-mail, né? Às vezes, ou um próprio e-mail. Então, bom, não sei se alguém entrou, sempre que alguém entra, Emília entrando. Então, bem-vinda, Emília. Voltando aqui. Então, é sobre isso que a gente vai aprender hoje, tá? Então, vamos lá, rapidamente, esse introito, essa introdução um pouco mais conceitual, né, vai ser rápida. Duas finalidades tem esse tipo de correspondência, esse tipo de documento. Transmitir uma mensagem dentro do ambiente comercial, empresarial, viabilizar o intercâmbio de ideia, de produtos, e também ser o registro dessa mensagem, a prova,
tá? Daquilo. Então, a confirmação de que aquela transação foi acordada, ok? Bem-vindo, Miguel. Muito bem, continuando. E hoje a gente vai ver a necessidade de se expressar com clareza, tá? Por quê? Qualquer um redige correspondências ou documentos para colegas, parceiros e clientes em nome da empresa. Antigamente, décadas atrás, quando as tecnologias da informação não eram assim tão ágeis, né, ou tão acessíveis, essa questão das correspondências normalmente tinha uma pessoa na empresa que ficava incumbido, né, de redigir, normalmente era uma secretária oficial do setor, enfim, uma pessoa mais letrada, mais instruída. Hoje, né, estou falando isso, mas não é nenhuma novidade, nada estranho para vocês. Hoje, qualquer pessoa, qualquer colaborador pode escrever, né, internamente ou externamente e em nome da empresa. E quando se diz em nome da empresa, carrega a imagem da empresa. Daí a necessidade de se expressar bem, né? E aí a principal falha, né, não é de gramática também, mas de clareza. Por quê? Porque existem dois problemas de quem não se expressa com clareza. Quando o interlocutor entende errado ou não entende, né? Isso aí provoca refação, perda de tempo, de energia, de dinheiro, né? A gente sabe como os ruídos atrapalham as relações, né? E num documento escrito, diferentemente da comunicação face a face, no documento escrito você não vai junto para explicar. Então você tem de ser claro naquele momento em que você escreve, né? Para não haver lugar a dúvidas, né? E o outro problema da falta de clareza é quando, em razão de comunicação deficiente, a pessoa pode até te entender, porém, a imagem sua ou da empresa é prejudicada, tá? A pessoa imagina, se é descuidado no português ou na forma, é descuidado em tudo. Ou, se é ruim na forma de se expressar, na forma de escrever, as ideias, a proposta é igualmente ruim, tá? Então, as pessoas não separam forma de conteúdo, né? Claro, você tem de ser bom na forma, bom no conteúdo. Também não adianta caprichar nos aspectos formais e na essência do que você diz, você ser um desastre, você ser vazio, né? Então, tem que cuidar de uma coisa e de outra, tudo bem? Vamos lá. Aqui, pessoal, aqui já começa aquilo que eu cobrarei na prova e no trabalho, tá? Por quê? Porque o texto que vocês vão gerar, vocês vão ter de atender a esses critérios que eu coloco para vocês aqui, tá? Primeiro critério, já falei, porque é o mais importante, eu vou repetir, clareza. Clareza, pessoal, é você se comunicar e a pessoa te entender da forma como você deseja. É você ser claro em suas ideias e transmitir isso e não gerar dúvidas nem ruído. Qual é uma forma, vamos lá, uma estratégia de você ser claro no que diz? Primeiro de tudo, vamos nos concentrar aqui na comunicação por escrito, que é essa comunicação mais mediada, mais pensada, refletida, tá? Então, vamos lá, você está diante do ecrã, da tela do computador, e antes de escrever um pedido, seja uma ordem, seja uma proposta, né, de qualquer natureza, você tem que deixar claro qual é o objetivo que você tem com aquilo, né? E aí, em seguida, e aí essa recomendação que eu vou dar aqui, eu já dei em outro momento falando da escrita acadêmica, mas ela se aplica também à escrita empresarial, tá? Antes de escrever, você vai buscar, selecionar e ordenar os dados. Então, vamos dizer que você vai escrever para fazer um pedido, né? Ou uma proposta, vai escrever um projeto, enfim. Então, antes de olhar para aquela página em branco e começar a escrever, acessando só o que está na sua mente, né? Você vai acessar os seus arquivos, seus e-mails, a internet, né? Vai copiar e colar num bloco de notas ou num Word,
todas as informações possíveis e cola lá. E aí, depois, diante daquele quadro que se desenha na sua frente, né, de informações, você começa a escrever com base no texto que você já tem ali, né? Muitas vezes você vai precisar só ordenar as informações, adaptar, adequar, enfim, né? Por exemplo, se é uma resposta que você está escrevendo a alguma outra mensagem, né, original, escreva olhando para a mensagem, tá? Não escreva diante do nada, do zero, de um quadro em branco, ok? Então, primeiro de tudo é o que a gente de pesquisa exploratória, tá? Buscar os dados, selecionar, ordenar, e aí só então você começa a redigir, tá? Alguém chegou aqui, vamos ver, Ítalo, muito bem. Bem-vindo, Ítalo. Vamos continuar. Então, e aí você começa a redigir. Terminou de escrever, acabou, aperta o send, manda, não, né? Antes de enviar, antes de concluir, você vai revisar o seu texto. E, se possível, pedir para alguém revisar, tá? Essa é uma prática que eu peço para alguém, principalmente quando se trata de algum texto um pouco mais delicado, né? Que eu sei que pode gerar um ruído, que eu sei que vai ter um alcance grande, e aí eu passo para quem está do meu lado, às vezes minha assistente, por exemplo. Eu mando para ela, né, pelo bate-papo do Gtalk, e digo para ela, me diz aí o que é que você entendeu, né? E aí ela me diz e eu vejo se o que ela entendeu foi o que eu quis passar, tá? Então, busque revisão própria, revisão alheia, tá? Principalmente esse cuidado, essa gravidade, vai ser maior a depender da importância, da relevância daquilo que você vai enviar, né? Então, claro, se for algo mais banal, de rotina, você, claro, vai revisar do mesmo jeito, né? Mas talvez não precisa pedir para uma ou mais pessoas olhar, enfim. Às vezes é preciso também, pessoal, um distanciamento. Você escreve e vai tomar uma água, vai tomar um ar, né? Vai fazer um carinho no seu gatinho, né? E aí só depois você volta com a visão já não viciada, né, por um texto que você mesmo escreveu, e aí você tem condições de encontrar gaps, lacunas, como diz nosso amigo Awari, huecos, vazios ali, naquele texto, tá? Incongruências, ok? Então, levanta os dados, seleciona, ordena, escreve, revisa, pede para alguém revisar, e aí pronto, o texto está feito, tá? Ok? Então, tenho muita responsabilidade sobre aquilo que vocês escrevem, né? Eu acho que desde a primeira aula, e provavelmente até a última, eu tenho uma recomendação a dar, que é, calculem o impacto da mensagem de vocês. Saibam que aquilo pode gerar, tá? Se aquilo for com algum erro, né, pode comprometer a sua imagem, a imagem da empresa, né? E aí, quando eu digo erro, erro gramatical, erro de clareza, um erro conceitual, tá? Que pode desencadear, inclusive, uma crise de imagem, né? Quando você é um aloprado, por exemplo, e, enfim, e não calcula o impacto que a sua mensagem vai ter, tudo bem? Então, primeiro de tudo, clareza é fundamental. Solicite o feedback de alguém, né, para ver se você está sendo bem compreendido. Objetividade, pessoal. Objetividade é um critério interessante porque ele está muito ligado à concisão, ou seja, rapidez, poucas palavras. E eu digo que sim, existe uma relação entre objetividade e concisão. Porém, objetividade não é só dizer algo com poucas palavras. Objetividade, primeiro de tudo, como está dito aí, é atingir o objetivo da mensagem. Você atingiu o objetivo, está atingindo o objetivo? Ok, muito bem. Agora vamos ver se é possível atingir esse objetivo cortando palavras, sendo mais conciso, sendo mais breve, né? Então, por exemplo, alguém pode dizer, eu fiz uma explanação, uma apresentação de 3 minutos, eu fui muito objetivo. Será que foi? Às vezes você foi só breve, só curto. Será que
a sua comunicação atingiu o objetivo, né? Porque sempre que você comunica algo, você tem um objetivo. Será que você vai conseguir gerar o efeito esperado, ou seja, uma venda, a geração de uma parceria, a compreensão de alguém por um erro que você cometeu, e aí você está escrevendo um pedido de desculpa, tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, atenção se o seu texto está atingindo, ou tem condições de atingir o objetivo, tá? E em seguida, corte os excessos, corte as gorduras do texto, tá? Só muita atenção aqui, e por favor, gravem o que eu vou dizer. Nesse exercício de tornar o texto mais objetivo, já dizia Carlos Drummond de Andrade, escrever é cortar palavras, né? Você escreve e depois vai cortando, deixando mais conciso, mais breve, mais objetivo. Muito cuidado para você não jogar fora a água que deu banho no bebê junto com o bebê. O que é que eu quero dizer isso? É você cortar demais e o seu texto não ficar claro. É você cortar demais e o seu texto ficar sem graça, esquemático, frio, né? Então, às vezes é preferível, ou eu vou dizer que sempre é preferível, você se estender um pouco mais, né, em detrimento da concisão, mas atingir o seu objetivo, tudo bem? O que vai delimitar, por exemplo, uma maior ou menor concisão? Se a complexidade da sua mensagem. Por exemplo, se se trata de uma mensagem que é novidade para as pessoas, que é difícil de entender, que é complicado, não, é preferível que você fale, ou escreva muito, dê exemplos, faça comparações, use metáfora, seja até de certa forma redundante, ou seja, que você repita o que já foi dito, se for para acentuar a clareza, tá? Se se trata, repito, de uma mensagem nova, complexa, difícil de entender, e se o seu interlocutor não tem muito conhecimento sobre aquele tema, ok? Então, seu interlocutor não conhece, não entende muito aquilo, então é preferível que você se estenda. Agora, o contrário, o seu interlocutor já conhece, já entende aquilo, então seja mais breve. Uma mensagem rotineira, né? Você não vai explicar muito, não, vá direto ao ponto e pronto, tá? Então, objetividade é por aí. E gravem algo na cabeça, tá? Vocês já ouviram aquela expressão, não, peraí, foi muita informação agora, não estou conseguindo assimilar, é muita informação. Isso aí, pessoal, é porque o nosso cérebro, né, só consegue decodificar, ou seja, apreender a comunicação de uma forma, ou a mensagem de uma forma pausada, tá? Então, quanto maior o volume de informações, menor tende a ser a retenção. Então, se você inunda alguém com muita informação, a retenção daquilo vai ser muito pouco, tá? Então, daí vem a necessidade de você ser objetivo, tudo bem? Isso no texto escrito, mas ainda, aqui uma súplica a vocês, tá? Na hora de escrever, usem frases curtas, sabe? Não tenham medo de usar, nem pudor de usar, ponto final, tudo bem? Por que eu digo isso? Eu sou revisor de texto, tá? Corrijo redação de vestibular, enfim, tenho esse trabalho à parte, né, de revisão, tradução, redação também, enfim, fui redator publicitário durante muito tempo e isso não sai de mim, mas vamos lá. O maior índice de erros num texto é vírgula, tá? As pessoas erram vírgula porque escrevem frases imensas, ok? Aquele erro de vírgula poderia ser evitado se as frases fossem mais curtas e vocês colocassem mais pontos finais, frases mais curtas, mais ponto final e menos ficar emendando com vírgula, com conjunção, enfim, com pronome relativo, não. Cada ideia, uma frase. Ponto final, outra ideia, começa outra frase, tá? Essa é a mensagem, a dica que eu dou para vocês para escrever bem, de forma clara, objetiva e menos propenso a
erro, tá? Erro gramatical. Aqui, uma dica de revisor de texto. Muito bem. Coerência. Eu me demorei um pouco mais nesses dois primeiros, tá? Clareza e objetividade, porque são os principais. Muito bem. Coerência. Quando a comunicação faz sentido, quando partes do texto entre si e o mundo não se contradizem, tá? Então, o texto é uma junção de partes, né? As palavras formam uma frase, as frases formam um parágrafo, o parágrafo forma um texto. E aí, cada componente desse tem de se complementar, não pode se contradizer. Um texto que se contradiz é um texto incoerente, inclusive um texto que contradiz o mundo real, tá? Então, sejam coerentes naquilo que vocês escrevem, de forma factual, ou seja, que corresponda à realidade, que seja coerente, e que o texto se complemente em sentido, né? Que lá na frente, aquilo que você escreveu não contradiga aquilo que você escreveu antes, tudo bem? Isso é coerência. E esse eu coloquei em terceiro, porque também entre todos os aspectos textuais, eu diria que é um dos principais também. Legibilidade, pessoal. Legibilidade se refere à forma de apresentação ou de exposição do texto na página. Então, na organização do texto de vocês, usem e abusem de espaços em branco, tá? De diferenciação entre as palavras, né? Entre os tópicos, por maiúscula, minúscula, negrito itálico sublinhado, intertítulos, ou seja, são subtítulos, né? No caso de um relatório, um texto maior, né? Em vez de só o título principal, escreva também subtítulos, né? Mais adiante eu vou explicar melhor isso, tá? Mas é só olhar para essa minha apresentação. Vejam como eu diferencio, eu crio hierarquias no texto. Quem trabalha, por exemplo, com web design, né, sabe muito bem do que eu estou falando, com a arquitetura da informação, enfim, né? Então, você tem de estabelecer hierarquias, né? E aí trabalhar essas hierarquias visualmente, né? Como eu fiz aqui, com tópicos, com maiúsculo, com negrito, com espaço em branco entre os itens, entre os tópicos, tá? Então, isso não é um detalhe, tá? Em cartas, em e-mails, vocês têm que atentar se o texto de vocês está legível. Muito bem? Então, adelante. Precisão. Não, esse é super importante. Todos são. Vamos lá. Precisão. São as informações indispensáveis, específicas, tá? Quando se trata de um texto comercial, um texto empresarial, você não pode escrever um texto genérico. Então, vamos lá, você não vai fazer um pedido de compra com eu preciso de diversos tones de tinta. Não, você vai dizer a quantidade exata, né? E aí a configuração que você precisa, enfim. Por quê? Porque se você não fizer isso, o pedido vai voltar, você vai perder um tempo danado, ou a compra vai ser feita errada, o comprador da empresa vai comprar qualquer coisa, né? E aí é que vem o preju, ok? Então, precisão, exatidão é importantíssimo, tá? Preciso disso com a máxima urgência. Não, prazo, delimite prazo, ó. Passe um pedido, uma demanda e disse, olha, preciso disso até tal dia, né? E nesse prazo ainda dê um desconto. Olha, se o seu deadline mesmo é tal, adiante o prazo, né? Não peça aquilo no último dia possível que você tem. Então, sempre deixa uma margem, uma gordura. Por exemplo, falar do meu caso, me ocorreu agora. Uma exposição minha. Fazendo uma exposição que vai abrir no dia 1º de agosto, né? Então, com os meus fornecedores, com o pessoal que faz reforma do espaço, né, com montagem, com tudo, eu digo, olha, eu preciso entregar a exposição feita, pronta, não no dia 1º de agosto, eu preciso entregar no dia 23 de julho, 24 de julho, né? Porque se pintar alguma eventualidade, né, você ainda tem alguma margem, ok? Isso que eu estou falando pode ser uma obviedade, né, para alguém, né, que já é no mercado e tal, mas mesmo assim é bom reforçar, ok? Outros exemplos, informar se o valor, né, que você está solicitando o pagamento ali é bruto ou líquido. Normalmente, quando você não informa se é bruto ou líquido, você considera o bruto, tá? Mas se aquilo não vai ficar claro,
o seu interlocutor, né, você precisa dizer isso, né? No caso, por exemplo, de orçamentos que passam para você, se você sabe, por exemplo, se aquele sujeito não emite nota, por exemplo, ele vai ser contratado como RPA, né, que é como pessoa física, prestador de serviço eventual. RPA incide aí uma tributação de 25%. Então, o valor que ele manda, se ele vai receber assim, por RPA, de uma forma oficial, bonita, né, ele já tem que saber que vai ser deduzido ali 25% daquele valor. Então, o combinado não sai caro, né? Tudo tem que ser muito preciso, exato, tudo bem? Então, vamos lá, se você vai passar um orçamento, receber um orçamento, você pode até dizer, olha, meu valor é esse, líquido. E aí, bom, você com o seu financeiro, com a sua contabilidade, você passa para eles assim, olha, calcule isso aqui, né, para que essa pessoa receba esse valor líquido, né, essa pessoa vai receber por tal regime, né, por MEI, enfim, aí você vai informar. Então, precisão, exatidão, tá? Se vai pedir uma compra, não peça a compra assim de qualquer jeito, tá? Indique já fornecedores possíveis, né? Melhor mais de um, até para dar uma lisura no processo. Se for três, melhor, tá? Porque muitas vezes você indica só um, parece que você está com certo favorecimento. Não, você diz ali para o seu comprador, olha, aqui você pode comprar aqui, 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 né? Aí você passa as referências do produto, passa foto, né? Se trata de um serviço altamente especializado, você pode dizer, olha, você tem esses fornecedores aqui, mas eu recomendo esse, tá? Porque esse entrega, esse a gente tem confiança, né, de outros carnavais e tal. Então, seja preciso no pedido que se faz, tudo bem? Título de e-mails, tá? Não envie um e-mail com um título assim, pedido, solicitação, não. Títulos precisos, significativos. Solicitação de compra de insumos para reforma civil, sabe? Isso aí, para a sua organização, para a sua busca, né? Isso aí cria uma leitura proativa na pessoa que vai receber, né? Ela já sabe do que se trata, tá? Então, você, meu aluno, que vai me enviar um trabalho, tá? Não mande um e-mail só com o título trabalho. Não. Trabalho, AV3, o título do trabalho, tá? Comecem a treinar a partir daí, já. Tudo bem? Cortesia, vamos lá. Nas relações comerciais, a gente sabe que, sim, elas são formas racionais de comunicação, mas o emocional, o subjetivo, também é muito considerado, tá? Então, ao vender, cobrar, informar, seja cortês para criar e manter uma boa disposição em relação a você e à empresa, tá? Então, por exemplo, isso aqui podem gravar na mente de vocês e levar para a vida, tá? Sempre que for iniciar um pedido de alguma coisa, de qualquer coisa, tá? Comece com favor, a palavra favor, e um verbo no infinitivo. Não tem como errar. Isso é uma fórmula, sabe? A comunicação empresarial, ela é muito dinâmica, ágil, você não tem que perder tempo, sabe? Então, quando você cria certas fórmulas fixas, né? Sempre você vai começar, você não precisa reinventar a roda, redescobrir a África, cada vez que vai começar um texto. Não, já existe aquela receita de bolo ali para escrever um texto empresarial. Lembre-se, eu estou falando aqui de um texto comercial, um texto empresarial, não tem nada a ver com texto literário, tá? Texto literário é um texto artístico, é um texto avesso a formas, é liberdade, tá? Ainda que também exista, digamos alguns estratagemas também para escrever uma poesia, enfim, um texto literário em prosa também, mas vamos lá. Comece o texto com favor. Caro fulano, vírgula, pulou uma linha. Favor providenciar tal coisa. Favor solicitar, favor encaminhar, favor o que você quiser, tá? Melhor, sabe, não precisa, eu já recebo alguns e-mails assim, por favor, solicito a gentileza, também não precisa de muito nhen, sabe?
muita fofura, muita doçura, não. Sabe, essa coisa da gentileza. Não é ruim. Mas favor providenciar, mais direto, mais objetivo, é cortês, é polido, tá? Isso dá delicadeza, tá? Gentileza, tá? Numa relação mais sóbria, dá para pular isso, tudo bem? Vamos lá adiante. Naturalidade, deixei aqui por último, é porque era o maior mesmo e eu quis que ocupasse mais espaço, não foi por outra razão. Vamos lá, evitar fórmulas afetadas, ultrapassadas, artificiais. O mundo do negócio é dinâmico, a comunicação também deve ser. Pode ser que agora eu choque algumas pessoas, tá? Olha, pessoal, isso que eu vou dizer não é errado, tá? Mas não é, digamos, moderno, contemporâneo, ágil, sabe? Isso aqui, repito, não é errado, mas isso aqui tem cheiro de naftalina, sabe? É velho, é antigo, carcomido, enfim. Venho por meio desta informar. Não, informo que, ou venho informar que, ou já começa o texto informando, sabe? Venho por meio desta informar, é velho. Venho pela presente, talvez fosse interessante na época do avô de vocês, né? Acuso o recebimento de, quando eu leio isso, acuso, eu já fico com medo, assim, fico assustado, estou sendo acusado. Não, em vez de acuso o recebimento de, confirmo o recebimento de, ou confirmo o recebimento, enfim, né? Não precisa acusar ninguém. Reafirmamos nossos protestos de estima e consideração. Olha, isso é o que a gente chama de clichê, falta de naturalidade, falta de espontaneidade. Isso não convence, tá? Isso não causa boa impressão, né? Parece uma linguagem engessada que você copiou e colou e que serve para qualquer pessoa. Então, utilize formas mais, digamos, eu não vou dizer coloquiais, mas mais próximas da fala, sabe? Que sejam mais naturais, como eu digo lá no começo, menos artificiais, tá? Temos em nosso poder, não, possuímos, ou apresentamos, ou temos aqui, enfim, né? Então, certas fórmulas já perderam, como eu disse, a graça, vocês podem ser mais diretos, tudo bem? Agora, repito, usar isso não chega a ser errado, tá? Inclusive, na linguagem, nos documentos oficiais, ou seja, do Estado, né? Normalmente, esse tipo de comunicação é mais presente, né? Ok? Então, muito bem, acabou. Só que não acabou a aula, calma. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Até aqui, algum comentário? Alguma dúvida? Vocês estão me vendo, né, pessoal? Tá tudo ok aí, vocês estão aí, certo? Tudo ok. Pronto, ok. Então, vamos voltar aqui. Seguinte, o que eu vou... Eu preciso dar um zoom. Muito bem. Isso aqui que eu tenho para vocês, eu trouxe 2 exemplos de cartas, ou de correspondências, né? Ofícios, como vocês queiram chamar. Aqui são parênteses, tá? Ofício, essa palavra ofício, originalmente, ela se aplicava só a cartas oficiais, né? Destinadas a algum ente público. Hoje, vocês sabem que as palavras mudam de sentido com o tempo, né? Hoje se fala ofício para qualquer carta emitida, né, que tenha algum propósito comercial, né, ou oficial também, enfim, que tenha uma assinatura, um timbre, tal, né? Então, hoje se utiliza essa palavra ofício meio que indiscriminadamente, tá? Mas a rigor, no sentido original, né, sentido purista, ofício era só para cartas destinadas a algum ente público, ok? Então, vamos lá, pessoal, começando com os itens essenciais. Isso aqui que eu vou apresentar a vocês é super importante para o trabalho que vocês vão fazer para mim, tá? Quer dizer, não para mim, vocês vão fazer para a disciplina e vai servir mais para vocês do que para mim, até, porque o conhecimento que você vai levar disso
é para vocês, não é para mim, ok? Então, esse é o ponto fulcral, né, dessa nossa unidade. Eu vou apresentar aqui duas cartas, dois modelos que eu criei, são cartas fictícias, tá? Eu usei até o timbre da Unifor, mas não tem problema, mas o conteúdo delas, o nome das pessoas, o nome das instituições, é tudo completamente fictício, embora eu tenha me inspirado num documento real, né? Só que aí eu mudei tudo, ok? Eu vou apresentar para vocês, primeiramente, uma carta mais... Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar uma carta mais informal e depois eu vou mostrar mais formal, tudo bem? Então, vamos lá. Começando lá por cima, tá? O que é que vocês veem aí em cima? O timbre da Unifor, tá? Então, vamos começar bem do começo mesmo, cabeçalho. Lá em cima tem o que a gente chama de timbre, que é a marca é a identidade visual da empresa, que compõe a papelaria da empresa. O que é que compõe a papelaria de uma empresa? O papel timbrado, o envelope, o cartão de visita, a assinatura do e-mail, né? Então, tudo isso compõe o que a gente chama de papelaria, né? Que é a manifestação da identidade visual da empresa. O que eu recomendo para o papel timbrado da sua empresa? Primeiro de tudo, tem que ser discreto, né? Normalmente lá em cima é a logo, tá? Uma pequenininha. Pode ter alguma marca d'água. Aqui eu não sei se vocês percebem, tem uma marca d'água, tem a logo da Unifor no centro, bem clarinha, né? E, por último, forma de contato, né? Endereço, enfim. Então, um papel timbrado é isso. Minha recomendação não use lá no timbre, no cabeçalho, lá em cima, foto da fachada da empresa, tá? Nada disso. Por quê? Primeiro, porque é cafona mesmo, né? Feio para burro. Segundo, que você vai chamar muita atenção, né? Mais do que a própria imagem no centro. E terceiro, você vai gastar muita tinta, tá? Só por isso. Então, papel timbrado é algo sóbrio, discreto, como que eu estou mostrando para vocês. Muito bem. O que a gente tem à esquerda aí, pessoal? Estão vendo Virex 452/2018. Isso aí é o que a gente chama de índice. O que é o índice? Primeiro você tem a sigla, a abreviatura do seu setor, no caso aqui é Vice-Reitoria de Extensão, tá? Virex. Depois você tem o número do ofício, ou da carta, do documento, que está sendo expedido naquele ano, tá? Então, no ano de 2018, foi o ofício de número 452, só para vocês terem ideia, tanto de ofício, né, que se emite, tá? No âmbito de uma empresa, tudo bem? Para que serve isso? Para a sua organização, tá? Quando você for recorrer a alguma... procurar, enfim, fica mais fácil encontrar. Para obter a resposta, né, normalmente se responde mencionando o ofício original, do mesmo jeito que vocês estão vendo aí, tá, no primeiro parágrafo. Então, muito bem, isso é o que a gente chama de índice, tá? À direita tem o que a gente chama de data. Data é local e dia, mês e ano, ok? Recomendações aí. Escreva por extenso, do jeito que está aí, tá? Não escreva 28/6, não, escreva 28 de junho, tá? E lembre-se, junho, aliás, mês no português, a inicial é minúscula, tá? Onde tem inicial de mês maiúscula é no inglês e no espanhol, mas no português a inicial é minúscula, do jeito que está aí. Então, Fortaleza, vírgula, e a data por extenso, desse jeitinho, ok? Ok, tinha mais alguma coisa para falar disso? Não, ok, isso. Sim, não abrevie o ano, tá? Não seja preguiçoso, escreva 2018 e não só 18, e nem omita o ano, né? Muita gente, é óbvio que o ano é esse. Não, não é óbvio, né? Você não sabe quando é que aquele ofício, aquela carta vai ser acessada. Então, coloque o ano, sim, obrigatoriamente, tá? Completo.
Em seguida, tem o que a gente chama, pessoal, de linha de atenção do destinatário, ou seja, a pessoa que vai receber. Antes, só um detalhe, tá? Próxima aula, eu vou apresentar para vocês uma série de cartas, de exemplos de cartas reais que eu já recebi ou que eu já enviei. Eu coloquei tarjas nessas cartas, tá? E a gente vai usar essas cartas reais para ver diferentes formatos. Isso aqui que eu estou apresentando para vocês digamos, é uma carta mais usual. São os itens essenciais que não podem faltar. Mas vocês vão ver, por exemplo, isso acontece numa carta ultra formal, que pode se colocar antes da linha de atenção ao destinatário, que é esse caro, senhor, amarillo e tal, pode-se colocar o endereço do destinatário dentro da carta, né? Numa carta mais moderna, mais ágil, não precisa, tá? Repito, eu coloquei aqui só os itens essenciais, os itens primordiais, dos quais vocês não podem abrir mão, tá? Mas não tem dúvida que vocês vão ver cartas de diferentes modelos. Até na forma da legibilidade, por exemplo, o índice, sim, normalmente fica em cima à esquerda, mas já a data, isso, Fortaleza, 28 de junho, ele pode estar alinhado à direita, ele pode estar alinhado à esquerda, centralizado, nunca vi, né? Mas pode variar, pode estar em outra linha, aqui eu coloquei na mesma linha, né? Sendo um aqui, outro aqui, enfim, né? Mas vamos lá, agora a linha de atenção, que é a pessoa com quem você vai falar, tá? Essa é uma forma, a forma mais informal, né? Aqui a gente vai ver a forma mais formal, tudo bem? Mas vamos para primeiro a forma informal. Para o senhor fulano de tal, nome completo, é a vírgula. Embaixo, o cargo e a empresa que esse senhor representa, tá? Então, essa é a forma mais direta. Para o senhor fulano de tal, nome dele, vírgula, embaixo, presidente do Instituto Superior de Arte Sacra. Inventei, nem existe esse instituto. Tá claro? Essa é a forma mais direta. Daqui a pouco a gente vai ver a forma mais formal, tudo bem? O que eu recomendo aqui, do fundo de minha alma, de meu coração e de meus pulmões, aqui para vocês. Na carta que vocês forem escrever, no documento que vocês forem escrever, cheque o nome da pessoa. Se tem acento, se não tem acento, se é com 2 N's. Vocês sabem como as pessoas são criativas para nome, né? Pode ser com G, com J, com Y, com H no final. E se a pessoa recebe uma carta com o seu nome já errado, não tenho dúvida de que a boa vontade daquela pessoa com relação àquilo que ela recebeu já começa lá embaixo, tá? Então, checar o nome é fundamental, sabe? Muito cuidado também, isso acontece, tá? Muitas vezes você fica usando, copiando e colando o modelo anterior, e aí às vezes sai um cara, senhora Francisco das Chagas, tá? Então, cuidado. É por isso que eu digo, escreveu, não é escreveu, mandou, escreveu, revisou, tá? Se possível, peça para alguém revisar, dê um tempo do texto, vai, volta, enfim, tudo bem? Então é isso. Linha de atenção, caro senhor fulano, nome correto, embaixo, presidente tal, o diretor, o gerente da empresa tal, pula uma linha, ou a legibilidade aqui, pessoal, tá? Linhas em branco, usem e abusem dessas linhas em branco para criar hierarquias no texto, para você mostrar que aquele bloco está em si mesmado nele mesmo, aquele outro bloco, né, tem uma unidade, enfim, e aí você separa e cria um ambiente visual mais agradável. E isso facilita, inclusive, a compreensão, a clareza do texto. Vamos lá. O texto, pessoal, seguinte, deixa eu só ver aqui uma coisa. Muito bem, tá? Pode ser que, numa correspondência, você envie, não para a pessoa que vai ler ou receber, mas para, desculpa, não para a pessoa que vai
Quem vai receber a sua correspondência não é a pessoa a quem se destina, né? Então, existe uma sigla que se chama aos cuidados de, A/C, aos cuidados, ou seja, isso aí é para aquela pessoa entregar para outra pessoa, tá? A/C, que quer dizer aos cuidados de, tá? E a outra sigla é AT ponto, que é em atenção a. Essa pessoa aqui é para ler, ok? Então, muitas vezes você manda a correspondência, alguém recebe, mas se você quer deixar claro que aquilo deve ser lido para aquela pessoa, então é AT ponto, e aí o resto, em atenção àquela pessoa. Ok? Tá claro? Então, vamos lá. Adiante. Texto, pessoal. Isso aqui que eu vou dizer para vocês é importantíssimo, tá? Para os textos que vocês vão escrever para o trabalho, para a prova, para a vida de vocês, é o seguinte: informação principal vem no começo, tá? Não enrole. Vou criar um charme, vou criar um clima. Aqui não. Coloque a informação principal do que você quer dizer logo no primeiro parágrafo, tá? Existe, digamos, uma forma conceitual que um texto empresarial deve ter. É uma forma de uma ampulheta. Como é uma ampulheta, né? A base larga, ou seja, a informação principal no começo, tá? No meio, a informação menos importante, tá? Vamos lá, no meio, a informação menos importante, tá? São os argumentos para justificar, para explicar, etc. E no final, a base forte de novo, ou seja, você retoma aquilo que você falou no começo, para consolidar, para fixar, tá? Para você não ter dúvida, né, de que aquilo que você está emitindo vai ser atendido, então você coloca no começo e coloca no final, tudo bem? Então, essa é uma dica muito importante para vocês no trabalho, na prova, na vida, tá? Então, vamos lá. Um exemplo de um texto super objetivo, claro. Primeiro de tudo, eu começo dizendo a qual ofício eu me refiro, né? Então, em resposta ao ofício, vou até aumentar um pouco aqui para vocês verem melhor. Em resposta ao ofício número tal, tá? Vírgula, conforme consulta a gestão superior desta instituição, informo que não será possível ceder os profissionais responsáveis pela conservação e restauro da biblioteca para realizar a higienização e restauro no acervo tal. Mensagem principal, primeiro parágrafo. Ok. Parágrafo seguinte, você vai se explicar, se justificar, até para não ficar um texto seco, um texto, enfim, bruto, rude, né? Então, a impossibilidade de atender ao referido pedido se deve à indisponibilidade de tais profissionais em razão da alta demanda de trabalho da biblioteca tal, ok? Então, vamos lá. Só para ficar claro, você não vai começar o seu texto dizendo assim: olha, nossos profissionais de nossa biblioteca têm uma alta demanda de trabalho e, portanto, estão indisponíveis para fazer o trabalho. Por isso, não é possível. Não é assim. Primeiro diz, depois se explica, depois se justifica, tá? Isso é muito importante no texto objetivo, é assim que tem que ser, ok? E aí, no final, um fecho. Olha onde é que entra aqui a cortesia, pessoal. Vocês lembram daqueles itens ou critérios de texto excelente que eu disse para vocês naquela apresentação? A cortesia tem que entrar aqui. Por quê? Poxa, você está negando um pedido. Você está negando um pedido, mas você ainda quer manter uma boa relação com aquele ente, com aquela instituição, né? Um parceiro seu, enfim. E aí, cumprimentando-o cordialmente, espero que encontre outra solução para preservar seu acervo de diários oficiais, o qual se trata de relevante patrimônio documental para o Estado do Ceará, né? Elogia, coloca a pessoa lá em cima. Cortesia, tá? Como você está lamentando, né? Você não tem condições de atender ao pedido, mas você cria ali uma boa relação, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu escrevi aqui um texto objetivo, direto, claro, né, em que a informação principal vem no começo, tá?
a justificativa, o argumento, a explicação vem em seguida, e depois o fecho, sabe? Se fosse uma venda, por exemplo, você ia colocar no final alguma coisa para gerar uma atitude, sabe? Aguardamos seu contato, vamos estreitar nossa parceria, né? Enfim, algo para gerar uma atitude na pessoa, gerar um movimento, sabe? Então, é isso, tá? Basicamente é isso. Muito bem. Por último, tem o que a gente chama de despedida ou fecho, tá? Vocês estão vendo aí o atenciosamente. Existem 3 formas de se despedir, tá? Atenciosamente, que serve para qualquer situação. Na dúvida, coloque um atenciosamente, não vai errar, tá ótimo, atenciosamente, tá? Outra forma é o respeitosamente. Quando é que você vai utilizar o respeitosamente? Quando você estiver se referindo a um superior, tá? Digamos, a uma autoridade, né? A um governador de estado, um prefeito, né? Enfim, um desembargador, cabe bem o respeitosamente. Aí, tudo bem? E tem um outro que é o cordialmente. Cordialmente, normalmente é utilizado, por exemplo, nesse caso, iria bem o cordialmente. O cordialmente é quando houve ali alguma rusga, né? Algum ruído, alguma coisa, e você quer manter uma boa relação com aquele ente, com aquela pessoa. Coloca um cordialmente, né? Quando você quer propor algo, se desculpar de algo, também vai bem um cordialmente, também para criar uma boa relação entre as pessoas, enfim, né? Então, essas são as 3 formas. Existe uma 4ª forma, que é um sinônimo de atenciosamente. O Awari talvez utilize essa forma, porque é a forma mais comum no espanhol, mas vale para o português também, que é o atentamente, tá? Então, atentamente, vírgula, atentamente é igual atenciosamente. Só para ser um pouco mais original, mais diferentão, eu uso atentamente, tá? Você escolhe. Pode ser atenciosamente, atentamente, como preferir. Pessoal, vamos para baixo. Vocês estão vendo aí 3 itens, tá? E é fundamental que vocês lembrem-se desses 3 itens que eu vou falar agora, tá? Vamos começar de cima para baixo. Assinatura. Olha, se vocês receberem, estou falando muito sério, olhando no olho de vocês aqui, se vocês receberem um documento não assinado, esse documento merece a lata do lixo moral. Não tem nenhuma validade. Todo documento precisa ser assinado para ter alguma validade, tá? Eu vou mandar online, digital. Dê um jeito, olha, a assinatura digital tem valor jurídico, inclusive, tá? Outra, você não tem scanner, bom, quase ninguém tem scanner hoje em dia, né? Mas se você tiver condições de imprimir, assinar de caneta e o seu smartphone, tem vários aplicativos disso, tá? Em vez de bater uma foto e ficar aquela folha meio amassada, meio estranha, existe aplicativo de scanner, tá? Então, escaneie o papel, ok? E envie. E aí gera um PDF, uma imagem, enfim. Mas a assinatura é necessária, tá? Não pensem que não. Hoje tudo é digital, papel, salvem as árvores, enfim. Não, mas ainda precisa da assinatura, mas repito, pode ser digital, ok? Isso vale para o trabalho de vocês, para a prova. Muito bem. Embaixo tem o que a gente chama de nome. É o seu nome completo, tá? Michel Marinho de Ataíde, é o nome que eu criei aí. Essa assinatura eu criei também, tá? Então, é o nome completo. Em cima a assinatura, ou rubrica, tá? Embaixo o nome completo e embaixo o cargo, diretor de relações internacionais. Aliás, institucionais. Uma pergunta importante aqui, tá, pessoal? Vocês estão vendo que tem assinatura, ou rubrica, o nome completo, o cargo, e não tem a empresa. Por que não tem a empresa?
Alguém pode me dizer por que não precisa ter o nome da empresa? É só abrir o microfone. Porque já Porque tem já no papel tem. timbrado. É isso. Caramba, não era... Muito bem, vi que vocês estão atentos. Tem no papel timbrado, não precisa colocar o nome da empresa. Se colocar tá errado, não tá. Não tá errado, mas é apenas redundante, tá? Então, pessoal, uma carta é só isso. No timbre, bonitinho, o índice para você organizar, tá? O seu documento, a data com o local e o período, a data, enfim, que foi a linha de atenção do destinatário, caro senhor fulano, embaixo o cargo e a instituição dele, a mensagem, tá? Depois o fecho, que pode ser atenciosamente, respeitosamente, cordialmente, atentamente. Embaixo dá um espaço, assinatura ou rubrica, seu nome completo e o seu cargo. Tudo bem? Precisa nome da empresa? Não precisa, tá no timbrado, tá? Vamos ver agora um mais formal. Vamos lá, ver o mais formal. Lá em cima, o índice. Vocês veem que eu já fiz uma diferencinha, né? Eu já coloquei a data numa linha inferior. Pode ser. Essa data podia estar desse lado também. Podia ser, nenhum problema, né? Pronto. A primeira diferença vocês veem aí na linha de atenção, né? Vocês veem que eu separei. Eu coloquei esse ao, né? Ao excelentíssimo senhor, ou ao ilustríssimo senhor, tá? Ou, enfim, essas duas formas, ou a vossa excelência, enfim, aí vai variar conforme o grau de importância, né, o cargo da pessoa. Embaixo o nome completo, correto, tá? O nome da pessoa. Embaixo o cargo e a empresa. Ainda tem gente, viu, pessoal, que pode ser assim também. Ao excelentíssimo senhor, nome completo, Instituto Superior de Arte Sacra, embaixo o presidente. Essa terceira linha, você ainda pode desmembrar, se quiser, tá? Em vez de ser presidente do Instituto Superior de Arte Sacra, pode ser Instituto Superior de Arte Sacra, embaixo, presidente. Fica a seu critério, tá? Pula uma linha ou duas linhas, enfim. E aí, pronto, aqui já tem um item que não tinha no outro, tá? O que é esse item que está em sublinhado aí, pessoal? Tô falando muito, hein? O que é esse item? É o assunto? Assunto, tá? Assunto é um item obrigatório? Não, não é obrigatório. Você coloca se quiser, tá? Mas o que eu costumo fazer, pessoal? Até para criar um rapport, ou seja, uma proximidade, uma confiança com o meu destinatário. Eu adoto muitas vezes o mesmo formato, utilizo os mesmos itens que a pessoa que me enviou o ofício utilizou, sabe? Então, se eu recebi um ofício e nesse ofício veio o assunto, eu devolvo com o assunto, que pode ser resposta sobre empréstimo, pode ser a resposta ao assunto dele, tá? Então é legal você também utilizar um formato semelhante ao ofício que você recebeu, ok? Então eu utilizo esse expediente às vezes. E aí o assunto normalmente tem esse destaque, tá? Pode ser um itálico, pode ser um sublinhado. Antigamente, vamos lá, no tempo dos seus pais e avós, as pessoas colocavam assim, ementa, dois pontos, e o assunto, não precisa, tá? Ou colocavam ref, R-E-F ponto, dois pontos, e o assunto. Isso é do tempo do Bumba, não precisa, tá? Ou escreviam assunto, dois pontos. Isso é de uma obviedade ululante, tá? Não precisa. Só coloquem um assunto, sublinhem, coloquem itálico e pronto, resolve, tá? Eu estou ensinando para vocês, pessoal, a linguagem empresarial moderna, contemporânea, ágil, ok? Quem utilizar esse ref, esse assunto, esse ementa, não estará cometendo erro, só estará sendo antiquado, tudo bem? Então, vamos lá. Vocês estão vendo que eu separei a linha de atenção do vocativo, né? Então, lá em cima eu digo para quem coloco o assunto, e embaixo eu coloco
não coloco o nome, posso colocar só o cargo, assim, senhor presidente, senhora diretora, senhor gerente, vírgula, não preciso repetir o nome, já está lá em cima, tá? Então, e aí começa. Ele vai ao mesmo texto, tá? E aí, pessoal, aí eu coloquei até o respeitosamente, tá? Para vocês verem que pode ser outro. E aí, muito bem, esse é um ponto que não tinha lá no outro. O que é que vocês estão vendo aí de diferente? Tem duas pessoas assinando, correto? Né? Eu ia fazer para vocês uma pergunta, deixa eu cortar aqui. Vamos lá. Pergunta para vocês, podem abrir o microfone. Digamos que duas pessoas vão assinar um documento, uma correspondência, tá? Quem é que assina à esquerda, quem é que assina à direita? Vamos lá, tem o subordinado e tem o bamba, o que manda, tá? Quem é que assina primeiro? Quem é que vem primeiro? Subordinado. Subordinado primeiro e autoridade depois, não é? Creio que sim. É isso. Eu não sei se eu entreguei a resposta já aqui quando eu mostrei, mas é exatamente isso, tá? Eu sabia que tu faça ofício assim. Mas qual é a lógica disso? Vamos lá, vamos tentar entender. Tem uma lógica nisso. É quem dá a O palavra subordinado assina primeiro. Quem dá a palavra final, não? É quem dá a palavra final. E é assim, o subordinado, ele valida as informações, ele revisa e diz, olha, chefe, eu revisei tecnicamente, conforme o conhecimento do meu setor, e tá ok, você pode assinar, tá? Então, é por isso que a ordem segue assim. Eu coloquei esquerda e direita, tá? Mas poderia ser em cima e embaixo. Possível, vamos lá. Se a assinatura aqui, lá em cima, o subordinado, um outro subordinado que está acima do outro, e depois o presidente, enfim, tá? Tá ok, pessoal? Professor, Pois não. mas se tiver uma assinatura apenas do presidente, do lado tiver o nome Michel Marinho, mas vazio, sem assinatura. Peraí, vamos lá. O Michel Marinho aí não assinou, correto? Isso, ele não assinou, apenas a diretoria, né, o presidente? Apenas a Carla Camila. Isso. Acontece, ou seja, o outro não estava presente para assinar. Só que sabe o que é que acontece na maioria das vezes? O presidente quer ter a convicção, a certeza de que aquele documento está ok. Ele pode assinar, que ele não vai se meter em apuros, em encrenca. Sabe o que é que ele faz? Aquela pessoa não pode assinar, né? E aí, pode desligar o microfone? Quem está com o microfone? Vamos lá. Se a pessoa não pode assinar... Não, vamos lá. É porque está vazando aí, pessoal. Deixa eu... A Regiane, peraí. Oi. Pronto. Vamos voltar aqui. Sim, deixa eu aumentar. Sim, o que que acontece, pessoal? Alguém assina por aquela pessoa com P barra. Já viram isso? Como é que é? P barra. Já vi. Pronto, vamos dizer que o Michel Marinho não está lá para assinar. E aí, digamos, um igual a ele, né, que é um diretor de outra área, coloca um P barra ali, antes de Michel Marinho, e assina por ele. Claro, assina com a sua própria assinatura, tá? Estou dizendo para fraudar a assinatura do Michel. Professor? Claro. Oi. É porque, assim, eu já trabalhei numa empresa que, por exemplo, eu trabalhei como porteiro, certo? Na empresa, aí só podia entrar e sair veículo com assinatura, os veículos da empresa. Aí tinha que ter a empresa e tinha duas assinaturas. Aí já ocorreu isso de apenas a autoridade acima, né, o presidente ter assinado e outra pessoa não, mas tinha que ter duas. Olha, eu te digo, quando acontece isso, tudo bem. O problema é o contrário. Por exemplo, quando se trata de um documento muito importante e só tem a assinatura do técnico,
Se não tem Sim, já assinatura, ocorreu comigo também. Aí eu fui atrás diretamente com o presidente para autorizar. Até não conseguir autorização, o carro não pois saiu. é. Pois é, eu te digo que quando tem só a assinatura do maioral, tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é quando tem só a assinatura do técnico, do subordinado, né? Então, é isso, pessoal. Em linhas gerais, eu apresentei para vocês os itens essenciais de uma carta, tá? Com isso aqui que eu apresentei para vocês, vocês já têm condições de fazer uma carta pai d'égua, porreta, tá? No trabalho, levando em considerações esses critérios, esses itens, tá? E aí fica ao julgamento de vocês, fazer uma carta mais formal, menos formal, conforme as circunstâncias, conforme o contexto, tá? Só um detalhe, pessoal. Vocês estão vendo aí que não tem a linha, ou seja, tem Michel Marinho de Ataíde, não tem uma linha, né? Modernamente, contemporaneamente, nas cartas empresariais, comerciais, não se utiliza mais linha. Por quê? Primeiro que esteticamente não é interessante, né? É feio. Segundo, eu imagino que é como se você estivesse chamando aquela pessoa de bocó, porque ela não consegue assinar o próprio nome em linha reta, né? Então a linha é algo desnecessário, não precisa de linha, tá? Coloque só o nome, o cargo e rubrique ali em cima. Com linha tá errado? Não tá errado, né? Não vai ser um documento invalidado porque tem uma linha, obviamente que não, né? Mas se você quer escrever de uma forma ágil, dinâmica, com boa legibilidade, boa estética, boa apresentação, pode prescindir da língua, da linha, ou seja, pode dispensar a linha, tá? Agora, pessoal, isso que eu vou dizer agora parece que invalida coisas que eu disse aqui, tá? Mas não. Cada empresa é uma cultura, tá? E muitas empresas já têm o seu próprio formato de cartas de documentos. Eu apresentei para vocês aqui o formato mais moderno, né, do terceiro milênio, ágil, enfim, como deve ser. Pode ser que você trabalhe, por exemplo, num ambiente oficial, estatal, governamental, que tem aquele modelo ali com linha, sabe? Que é daquela forma bastante formal e tal. E o que eu recomendo a vocês? Adote o modelo da empresa, tá? E aí, aos poucos, se você quiser mudar, aí você vai propor, negociar, né? Enfim, mas não vai fazer nada à socapa, ou seja, nada, enfim, adoidadamente, né? Então, respeite a cultura da sua empresa ou do ente onde você trabalha e, na medida do possível, vá tornando essa comunicação mais ágil, menos afetada, mais espontânea, etc. e tal. Tudo bem? Então, em linhas gerais, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Vou voltar aqui. Acabei que eu nem mostrei os outros documentos, olha, ata, circular, não sei o que, isso vai ficar para a próxima aula, declaração, memorando, tal, isso vai ficar para a próxima aula, tudo bem? E aí, a aula acabou? Sumiu todo, o professor sumiu. Parece que ele saiu ou caiu a internet. Ele sem querer fechou a apresentação e desligou a aula. Deve ter. Que ele não deu nem tchau, mano. Não sei se ele volta. Ele comentou no grupo da sala. Ele perguntou se ficou algum comentário, alguma dúvida.
Então pronto. Então ele terminou aqui a aula. Falou, galera. Boa noite.